Boa noite, amigos da Rede Amigo Espírita. Eu moro em Guimarães, já da minha casa aqui no Rio de Janeiro, iniciando a transmissão para todas as mídias. Já estava ao vivo na Rádio Amigo Espírita, rádio número 1, aguardando o início da transmissão nas outras mídias. Por enquanto ainda não iniciou. No Facebook estamos iniciando agora. Direitinho, tá ao vivo. Tô dando pausa aqui. Peraí. Só dando pausa na transmissão. Pronto, então estamos ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube. Tá dando tudo certo. Semana passada foi meio confuso, mas aí tá tudo certo. Tá? Vocês estão vendo que eu tô até descabelado aqui, né? Porque coisa difícil da gente fazer direitinho, né? E é meio que inexplicável mesmo. Bom, ainda mesmo assim demorou um pouquinho para entrar, mas agora estamos aí ao vivo. Ao vivo então no Facebook, YouTube e na Rádio Amigo Espírita, rádio número 1. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Tá? Só uma correçãozinha, aqui no vídeo tá nos domínios da mediunidade, capítulo 13, Clarividência. Esse capítulo já foi estudado. Só um instante aqui que deu uma travadinha, peraí. Deu uma travadinha, mas aí a culpa é minha aqui. Deu uma travadinha no computador. Peraí. Só um segundo. Pronto, acho que agora vai destravar. Só um segundinho. Então, a gente estudou na semana passada o capítulo Clarividência e Clareaudiência e hoje nós estudaremos o capítulo de número 13, Pensamento e Mediunidade, tá bom? Só essa pequena correção aí, que hoje será o capítulo 13, chamado Pensamento e Mediunidade. O capítulo 12, Clarividência e Clareaudiência, já foi estudado na semana passada, tudo bem? Vamos lá. Certo, tudo direitinho, perfeito. Bom, então, boa noite, sejam bem-vindos todos os amigos da Rede Amigo Espírita. Eu moro em Guimarães, falando direto aqui da minha casa, sempre agradecido a presença de todos vocês, agradecido ao esforço do Zé Aparecido. Hoje ele mandou uma mensagem de tarde e falou assim: olha, não dá mais para ter esses erros não, hein? Vou estar aqui acompanhando para ver se o evento começa direitinho. E mandou a senha, mandou tudo direitinho e realmente estamos aí com o evento ao vivo, tá? E vamos lá, tá? Vamos. Enfim, vamos começar. Vamos começar como sempre, com os nossos boas noites. Vamos ver quem já está presente aí no chat, para a gente poder ir se confraternizando. As nossas boas noites. Boa noite, Alice Araújo. Antes disso, eu tava dando uma procurada aqui na internet, fazer uma pesquisa, e acabei me distraindo quando eu vi já eram 8h07. 8h07, aí eu saí correndo para poder a gente começar direitinho. Então aí, boa noite, Alice Araújo, Rita Conceição, boa noite. Boa noite, a Luísa Medeiros. Boa noite, o Daniel Rosa. Boa noite, a Rita de Cássia. Só um instantinho. Boa noite, a Kátia Souza. A Kátia está perguntando: cadê o Mauro? Tô aqui, cheguei. Boa noite, a Carla Rezende. Emiliana Corratso, seja bem-vinda de novo, Emiliana, boa noite. Carlos Neto, seja bem-vindo, boa noite. Sueli Salles, boa noite. Boa noite a Maria Bastos. Boa noite, Helvétio Paiva, Laila Oliveira, Nara Paz, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todo mundo, tá? Vamos dar uma olhada no Facebook. Quem já está ao vivo. Deixa eu só acertar aqui, fazer os compartilhamentos, né?
compartilhei. Aí. Pronto, já fiz o compartilhamento. Agora vamos às boas noites do pessoal para o pessoal do Facebook. Vou mostrar para vocês quem está presente com a gente no Facebook. Aqui. Aqui. Aí. Então, no Facebook temos. Tá tudo torto, né? Vocês estão percebendo, assim como eu, que está torto. Eu sei. Não gritem, não tá me vendo. Pera aí. Pronto. Acho que agora vai ficar direitinho. Eu acho. Não. Ih. Pera aí. Mexi no errado. Aqui. Pronto. Agora sim. Aí. No Facebook, então. Boa noite. A Graça Nascimento. Graça Nascimento. Boa noite a Suzana Roxane. Boa noite a Keila ou Sheila Mendonça. Elisete Silva Oliveira. Sônia Conti, Wanda Soares, Joana Vilnec, Sara Batista dos Santos, Elisângela Andréa Lima Cavalcante, Elisângela Mendes, Andréa Lima Cavalcante, seja bem-vindo, boa noite. Maria Ivete Alves, boa noite. Shirley de Siqueira, Rosana Terashima, boa noite. Carmen Durante, boa noite também. Jandira Neves, seja bem-vinda, boa noite. Elisângela Mendes, Maria Ivete Alves, já dei boa noite. Ana Fátima Salles e Ivanir Santos, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Uma ótima noite para todo mundo, de estudo, de tranquilidade, de confraternização, de fraternidade. Que nós possamos todos juntos, em nome de Jesus, alcançar aí os nossos objetivos de estudo hoje. Realmente aqui está tudo funcionando. Estou clicando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas é assim mesmo. Ah lá, eu sabia que eu tinha feito um negocinho errado aqui. Peraí. Aqui. Assim. Pronto. Mensagens principais. Pronto. Então, continuando. Aqui tá direitinho. Pronto, tudo certinho. Como vocês sabem, eu gosto sempre de fazer uma leitura do Evangelho para a gente ir se acalmando enquanto chega. Vou mostrar aqui para vocês a nossa página de leitura hoje. A leitura, eu gosto sempre de falar que ela é uma leitura, eu faço um sorteio mesmo. Não é uma leitura induzida para falar assim, viu, eu te disse. Não, não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. É uma leitura sorteada. Então, a gente está lendo aqui o que apareceu, certo? Então, o que apareceu para a gente ler hoje foi o capítulo de número, o início do capítulo de número Amar o próximo como a si mesmo, que é o capítulo de número 9, tá? Capítulo de número 9, Amar o próximo como a si mesmo. Item número 3, lembrando sempre que esses itens que estão em itálico são itens retirados do Evangelho, de um dos Evangelhos, fonte de estudos do Allan Kardec no seu tempo. O reino dos céus é comparado a um rei que... Parece um jeitinho. É um rei que quis fazer as contas com seus servos. E tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha meios de lhe pagar, mandou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha para saldar a sua dívida.
O servo, porém, lançando-se aos pés do Senhor, lhe suplicava: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu sei que lhe pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido do seu servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo, mal acabara de sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, e agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo: Paga-me o que tu me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, lhe suplicava, dizendo: Tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo. Retirou-se e fez com que retirou-se e fez com que o prendessem até que ele pagasse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram comunicar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor, chamando o servo à sua presença, lhe diz: Servo mau, eu te perdoei tudo o que me devias, porque me imploraste. Portanto, tu também devias ter piedade do teu companheiro. E aí, continuando, como eu tive de ti. E o Senhor, cheio de cólera, entregou aos algozes até que pagasse tudo quanto lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um de vós não perdoar, do fundo do seu coração, as falhas que seu irmão houver cometido contra vós. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desse ensinamento conduz à destruição do egoísmo, enquanto os homens os usarem como regras de comportamento e como base nas suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Ainda agora, eu estava conversando com meu sobrinho, e aí ele estava perguntando, começou a fazer aula de luta, e ele estava me perguntando se eu já tinha brigado com alguém. Eu falei, não, cara. Mas você já teve oportunidade? Eu falei, já tive oportunidade. Eu nunca parti para brigar com ninguém, já me defendi, mas nunca briguei. Sempre acontece, é uma coisa que quando a gente está mais jovem acaba acontecendo. Eu estava explicando para ele. Aí ele, mas já te roubaram alguma coisa e você teve que fazer algum tipo de agressão, não sei o que lá? O que que você fez? Aí eu expliquei que de uma vez que me roubaram, e ele perguntou: o que que você fez? Eu falei: poxa, eu falei para ele que tinha me roubado, e era um amigo meu que tinha roubado um CD, né? Tem tempo pra vocês verem, né? Tinha me roubado um CD. E aí ele perguntou, mas e aí, você brigou com ele? Você denunciou ele porque ele era professor da academia? O que que você fez? Eu falei com ele, né? Eu falei, cara, esse CD é meu. Ele, não, foi um amigo que gravou pra mim. Eu falei, não, esse CD é meu porque tá escrito com a minha letra e essa gravação fui eu quem fiz. Então, esse CD é meu. Ele ficou bem sem graça e falou assim, mas eu não te roubei não, esse CD tava aqui largado aqui na academia e eu peguei, né? Eu tinha esquecido na academia o CD. Aí eu falei, pô, aí ele falou assim, não, mas se você faz tanta questão, fica com ele, não tem problema não, eu te dou. Eu falei, não, eu tô te dando o CD, pode ficar com ele, não tem problema nenhum. Aí ele ficou me olhando assim, pô, mas você não denunciou, você não agrediu ele, você não brigou com ele? Eu falei, não. Né? Ainda falei pra ele, olha, de onde vem esse, muitos outros virão, então fica tranquilo, pode ficar com o CD. Então, às vezes, a gente é colocado nessas questões um pouquinho mais complicadas, que exigem da gente um pensamento rápido, baseado nas leis que a gente tanto estuda aqui, né? Baseado na benevolência, na compreensão do próximo, no entendimento que muitas vezes a própria vergonha de ter sido ali
de certa forma, como a pessoa fala, desmascarado, ou de certa forma descoberta a transgressão que ele fez, isso já é suficiente para aquela pessoa repensar os próximos atos. Não é necessário que nós ajamos como agentes, né, de condenação. Não é necessário, não é necessário, tá? É, enfim. E na semana passada também eu estava com um paciente, e aí a paciente falando que agora finalmente a mãe dela estava vendo o que o irmão dela era capaz de fazer, que ele não era uma boa pessoa, não sei o que lá. Aí eu virei para ela e falei assim, é, e você, então você, agora sua mãe está enxergando tudo que você tentava mostrar para ela, ela não via, né? Ela falou, ah, sim, estou enxergando sim. É, e você tá, e tá acontecendo tudo da forma que você sempre desejou, né? Ela, eu sempre quis que minha mãe entendesse, visse meu irmão como ele realmente é, porque ela acha que ele é um santo, não sei o quê. Eu falei, ah, tá bom. Então você tá satisfeita com a sua vingança? Aí ela, como assim vingança? Eu falei, ué, você sempre quis que a sua mãe enxergasse seu irmão como ele é, né? Da forma que você o vê. Você, a sua mãe está enxergando, né? E você está satisfeito com essa vingança? Eu tenho certeza que a sua mãe está muito triste, né? Aí ela tá muito triste. Eu falei, pois é. Aí ela, não, mas eu não tô me vingando, não. Eu falei, ué, mas você não acabou de falar que você sempre desejou que a sua mãe enxergasse seu irmão como ele é, e o seu irmão fez coisas que está prejudicando a sua mãe tá triste e tá enxergando o que você queria. O que aí tem diferente de vingança, né? Tá tendo, né? Você tá tendo o que você desejou e as pessoas que você achava que estavam prejudicando estão sendo prejudicadas. Para mim isso é vingança. Ela, ah, não, não é bem isso. Tá bom, mas aí depois ela acabou concordando e eu falei, poxa, mas se você perceber, em nome da sua vingança, sua mãe está sofrendo nesse momento. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, porque se nós não formos benevolentes, pode ser que em algum momento não seja benevolente conosco também, assim como fala na parábola, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente poder iniciar a nossa noite de trabalhos e estudos. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento, estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome do estudo, agradecidos pela presença desses queridos mentores espirituais, nossos amigos eternos, que estão aqui destinados ao auxílio do nosso estudo, ao esclarecimento das nossas mentes, ao apoio vibracional, para que nós possamos alcançar todo o conhecimento que será trazido hoje aqui. E mais do que isso, desejando humildemente que nós, além do conhecimento, possamos alcançar também a aplicação prática nos nossos dias a dias, com nossa vida de relação, de tudo que receberemos de informação no dia de hoje. Agradecidos também pela presença dos queridos amigos espirituais que se unem a nós, ignorantes como nós, para o aprendizado, para absorver as informações trazidas por André Luiz através de Chico Xavier. Pedimos tão somente, então, nesse momento, que possamos ter a nossa esfera de compreensão, de concentração, de conhecimento e da crítica também, das perguntas, do conhecimento agudo, todas aguçadas essas vibrações de estudo por esses mentores destinados a nosso auxílio nesse intento, para que possamos aproveitar ao máximo. Senhor, estamos aqui, como sempre, felizes por essa oportunidade de já escolhermos esse dia, essa data, esse horário, para estarmos juntos. E pedimos tão somente a sua luz ao longo do estudo e ao longo dos nossos dias e das nossas escolhas. Agora, gostaríamos de ter a permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Bom, gente, então, iniciando o estudo. Vamos dar uma olhada no chat, ver se tem algum comentário em relação à leitura do Evangelho que fizemos ainda agora. Só um instantinho. Estou vendo aqui se tem alguma perguntinha, alguma participação. Sempre lembrando que vocês estão super convidados a deixar suas frases, né, seus pensamentos, suas perguntas, se tiver alguma dúvida, seus questionamentos, se não compreenderem, ou se achar que esse aqui, porque eu tenho aqui, infelizmente,
a ditadura é minha, né? Porque eu que controlo aqui, só eu que falo. Vocês têm aí o meio da escrita como comunicação, mas eu vou lendo todas as participações na medida do possível e a gente vai conversando a respeito, tá bom? Parafraseando aqui a frase da Rita, né? A todos que chegaram e não dei boa noite, sintam-se abraçados, sejam todos bem-vindos, tá bom? Faço dela os meus votos. Ah, o Carlos já está falando assim, foi o mesmo texto do meu evangelho de hoje. Ai, que bom, Carlos. Espero que a gente tenha conversado. Aí eu tenha no comentário ajudado você com pontos de vista, né? Que uma coisa que eu curto muito é dar pontos de vista em relação aos estudos e aos pensamentos. Ah, deixa eu ver se tem alguma afirmação, alguma perguntinha. Só um segundinho. A Rita de Cássia falando assim, Mauro, tem pessoas que ainda dizem, não guardo raiva, mas Deus está vendo e o fulano vai receber o que merece. Isso é vingança disfarçada, com certeza. Existem três tipos de vingança, tá? Tem aquela vingança executada, né? Você pega, planeja e tira do papel e executa a vingança, Rita. Tem a vingança em pensamentos, né? Então são pensamentos de vingança, como você está mostrando aqui, é, que é a vingança, assim, eu não faço nada, mas Deus está vendo, essa pessoa vai receber o que merece, né? Isso é muito comum. Tá? E tem a vingança mais sutil, que é o sentimento de vingança. É o sentimento que vem lá de dentro, você fala assim, poxa, essa pessoa está fazendo algo que não é certo. Né? É só a gente abrir o jornal que a gente vê um monte de pessoas fazendo algo que não é certo. Né? E aí, em seguida, vem aquela coisa assim, mas que bom que já viram, né? Já perceberam e de certa forma ela está recebendo a sua paga, como o pessoal fala, né? A sua retribuição daquilo que fez. Então, esse sentimento de vingança, que é bem sutil, a gente não está planejando, a gente não está executando, mas lá no fundo a gente está desejando, tem um desejozinho de vingança, esse é o mais difícil de ser eliminado, tá? Ah, o Daniel falou assim, o perdão, deixa eu só beber uma água, estou com um pouquinho de alergia, só um segundo. O meu afilhado, meu sobrinho, falou para não falar, mas ele quebrou meu copo semana passada. Eu estou incomodado com ele desde a semana passada, que ele quebrou meu copo oficial, que vocês estão acostumados, aquele copo branquinho longo. Aí eu falei pra ele, caramba, cara, você quebrou meu copo da live. Aí ele tá muito sentido. Ah, o Daniel falou assim, o perdão depende muito de, no momento da ofensa, não dar má resposta no tom de voz amável. Na caridade, na benevolência, indulgência, que o normal para muitos é retrucar e pôr a pessoa no lugar. Pois é, Daniel, você entendeu que eu acabei de conversar com a Rita? O perdão depende muito, na verdade, da gente evoluir nesses três aspectos. O retrucar seria a gente partir para a prática, né? Desse processo, né? Assim, então a gente executar mesmo um processo de, mesmo que, preciso convencer que aquela pessoa está fazendo algo errado, né? Se você vai convencer que a pessoa está fazendo algo errado e ela de fato perceber que está fazendo algo errado, no mínimo ela vai se sentir mal, né? Vai ter um desconforto, vai ter ali um mal-estar, né? E já é suficiente para a gente provocar o sofrimento de alguém. Será que é isso que a gente deve fazer? Essa é a minha primeira pergunta. E aí, depois tem o pensamento, o planejamento de uma vingança, que seria o segundo, né? Então a gente não responde tão ofensivamente quanto a gente recebeu, então a gente não vai ofender o outro, e aí a gente vai pensar de uma forma arquitetônica, de falar, né, diplomática, e ao mesmo tempo a gente vai estar continuando criticando ali.
né? Então, será que a compreensão de uma crítica também não é uma forma disfarçada de vingança, como você mesmo falou? Uma coisa que eu sempre falo no consultório, eu sempre, assim, como eu falo muito, as pessoas e as pessoas, muitas pessoas se sentem à vontade para conversar. E uma coisa que eu percebo é isso, é que muitas vezes a pessoa, ela, é, fugiu o pensamento. Desculpa. Desculpa, fugiu o pensamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes, né, a gente tem que é necessário que a gente não fale nada, que a gente simplesmente dê àquela pessoa os instrumentos. A benevolência seria mais ou menos isso, né? Que é a mesma história da gente não, a gente não dá, não dá somente o peixe, mas ensinar a pescar. Então, não adianta a gente chegar e jogar na cara da pessoa um monte de verdades que ela não consegue observar ainda. Isso é, no mínimo, humilhante. Então, a gente pode oferecer a ela instrumentos de um pouquinho mais à frente proceder de uma forma diferente, certo? E o melhor instrumento que a gente tem hoje, hoje não, né? A gente já tem há 2000 anos, é a vivência, certo? Jesus fez isso pra gente. Ele montou um projeto ético-moral e, ao mesmo tempo, vivia esse projeto, nos dando exemplo da forma do melhor agir, né? E é importante que a gente tenha isso, certo? Então, assim, quando a gente se sente ofendido, ou alguém nos agride, ou enfim, quando nós somos vítimas de alguma coisa, acho que a melhor resposta seria como me portar nessa situação sem que a outra pessoa se sinta tão agredida quanto eu, né? Porque assim, uma reprimenda que leve a um pedido de desculpas, será que não é uma forma de agressão disfarçada? Né? Aí a pessoa fala assim, eu estou me defendendo, mas qual defesa que não tem como princípio o ataque? Né? Qual é a defesa que não... Porque a gente fala assim, eu estou me defendendo, né? Mas será que a defesa também não é uma forma de ataque? Então é uma coisa que a gente precisa sair desse estado de luta, desse estado de briga, desse estado de inconformação. É importante que a gente viva e exerça as leis de amor na nossa vida, no nosso dia a dia, tá bom? Justamente para a gente ir se libertando disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. A Kátia tá falando assim, Mauro, a mania que as pessoas têm de rir com alguma característica de alguém também é uma maneira de despertar tristeza, certo? Sim, sim, é uma forma de despertar tristeza. Ao mesmo tempo, pode ser uma forma muito engraçada. O meu afilhado estava com a Priscila no shopping, eles estavam numa loja e tinha um rapaz que tinha dificuldade de movimento. Ele era um rapaz que tinha uma dificuldade específica de movimento. E ele vinha andando, né? E o Apollo achou que ele estava andando meio que dançando, rebolando no ritmo da música. E aí ele foi rebolando, dançando no ritmo da música em direção ao rapaz, né? E aí ficou aquela situação super constrangedora de parte dos adultos, né? Mas a criança fez de uma forma tão natural que o próprio rapaz entrou, começou a dançar com ele também, com aquele jeito torto que ele estava andando assim. E foi uma situação muito legal, uma grande lição, entendeu? De uma pessoa que provavelmente já está exercitando muito bem essa expiação que é vir com um defeito físico, né? É, então, pois é, né? É uma coisa que eu sempre falo assim, a ofensa, ela não parte, não tem fonte, né? Ela tem receptor. Porque quem se sente ofendido é o receptor e não o ofensor, né? O ofensor ele pode falar o que ele quiser, certo? Aquela pessoa ela pode falar o que ela quiser. Parte a mim, né? Parte de mim que escuta me sentir indignado, ofendido ou não e manter a minha tranquilidade, certo? Isso exige, obviamente, de nós um grande autoconhecimento, tá bom? A Karina está falando assim: feliz é quem sabe perdoar, o perdão é libertador. Pois é, e vou te falar vou aprofundar isso, tá?
Em realidade, o perdão libertador é o auto-perdão, tá? Porque a gente não precisa perdoar as pessoas. Ah, lembrei o que eu falo muito no consultório, agora eu lembrei. Eu sempre falo o seguinte para as pessoas: é preciso a gente aprender a dar chance das pessoas serem idiotas. Desculpa o idiota, mas de fazerem besteira, porque naquele momento é a única coisa, a única forma de interação que aquela pessoa tem, que ela conhece. Então, se a forma dela ainda é bruta, ser estúpido e tudo mais, que a gente no mínimo ore por ela, tá? Para que ela encontre um meio melhor de viver sem ser agredindo e causando tristeza e infelicidade dos outros, né? Lembrando, voltando aqui à participação da Karina, lembrando que o sentimento de agressão, né? Ela quem está recebendo, tá? Uma pessoa pode falar N coisas, como aconteceu. O rapaz que tinha dificuldade lá de deambular, né? Ele poderia ter se sentido agredido, né? Com uma brincadeira de uma criança que não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele podia ficar mal e agredido. Mas ao contrário, ele fez uma transmutação de energia e transformou aquilo numa grande diversão. Entenderam? Eles começaram a dançar juntos, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando a gente vai chegar num ponto que a gente não vai precisar perdoar ninguém, porque a gente não vai se sentir ofendido pelos erros das pessoas. Tá? Jesus, nos seus últimos momentos, lá preso na cruz, né, diante de toda aquela atrocidade que foi feita, ele vira para o Pai e pede que os perdoe. Né? É disso que eu estou falando. Né? Perdoe porque não sabem o que fazem. Certo? Então, por que a gente vai se ofender e ter que perdoar e gastar uma energia para uma pessoa que não sabe o que faz? A Marinova está falando assim, Mauro, por isso quando, comentário da Marinova, por isso quando alguém me faz alguma coisa, prefiro ficar quieta só com meus pensamentos, pedindo a Deus que me guarde a língua. Sim, né? Pedindo a Deus que me ajude a transmutar aquela energia que agressiva que está chegando em algo bom, né? Em algo frutífero, na verdade, Marinova. Mas eu sei que todos nós, tá? Não sou exceção aqui não, tá? Todos nós, ainda em certo aspecto, nos sentimos agredidos por algumas coisas, certo? E o melhor processo é justamente a gente evitar o revide, ou seja, evitar a vingança física, depois evitar o planejamento, o pensamento de vingança, ai, Deus está vendo e você vai receber o que é seu, né? E depois disso, aquele sentimento assim, ai, eu não tenho força de fazer algo, de falar algo, porque eu não tenho como retrucar, porque eu não tenho a inteligência que essa pessoa tem. Né? Mas eu queria que ela encontrasse alguém que pudesse fazer isso por mim. Sentimento de vingança, tá bom? O Salomão está falando assim, nem sempre é expiação o defeito físico, pode ser prova também. Então, Salomão, o que acontece é o seguinte, de uma forma geral, eu sempre falo aqui de termos gerais, né, e genéricos, tá? Então, sim, existem exceções. Eu sou contra a gente falar assim que você jamais me viria falando, né, que todo defeito físico é uma expiação. Tá? Mas o defeito físico ele pode se tornar uma expiação na medida em que o desafio seja muito grande, tá bom? Ahn, A Kátia está falando assim, é inevitável rir de situação como a que você citou, Mauro, mas tirar sarro já são outros 500, né? Concordo, tirar sarro realmente de uma pessoa bem baixa, né? A Karina está falando assim, verdade, quem sabe se perdoar a si mesmo, automaticamente sabe perdoar os outros, não aceita a presente ofensa, o presente é ofensa e segue feliz. É isso aí, Karina, excelente frase, tá? Parabéns. O Daniel falou assim: saber não ouvir um comentário com ironia de um colega ou mais, sem apelar e entrar na brincadeira imunizando, também é saber perdoar ou não levar a sério com humor. Sim, sim. Né? É, é uma coisa que eu sempre evito, as pessoas ficam, no ambiente de trabalho, assim, ficam se implicando, né, tirando sarro do outro, é realmente uma coisa que eu evito muito, porque por mais que outra pessoa leve na brincadeira, às vezes isso pode ganhar uma, uma, uma relevância, um grau, uma intensidade que acaba sendo uma besteira, entenderam?
de repente num ato falho, porque existe o freio social, as pessoas falam até o limite, até o limite, até o limite. Só que às vezes as coisas vão ganhando um padrão vibracional tal que num ato falho a pessoa acaba falando alguma coisa que passa aquele limite do bom senso e aí ofende, entenderam? É igual quando tem duas crianças brincando, né? Elas começam brincando, daqui a pouco uma bate na outra, aí um peteleco, daqui a pouco é um tapa, daqui a pouco é um soco, daqui a pouco é um pontapé, e daqui a pouco estão os dois chorando, certo? A Karina tá falando assim, desculpe pelo erro de português, não precisa se desculpar, somos todos irmãos aqui, Karina. Nem olhei o seu erro de português, tá bom? Fica tranquila. Importante a gente se comunicar. Bom, tudo lido. Deixa eu dar uma olhada no Facebook. Se no Facebook tem. As pessoas estão empolgadas também com a nossa discussão e conversando, dando suas opiniões. Vamos ver aqui. Só um segundinho. Vamos lá. A Shirley está falando assim, eu sou calma, mas não tolero injustiça. Então você não tolera as pessoas, né? É difícil, e desculpa a dureza que eu estou falando aqui, tá, Shirley? A questão é que, assim, não tolerar. Será que a gente está num planeta em que a gente consegue não tolerar? Difícil, né? Assim, eu me sinto muito ofendido, muito triste. A melhor palavra seria triste com injustiças. Fico muito triste mesmo, sabe? Mas, da mesma forma, eu compreendo que a gente está num planeta em que isso existe. Né? E a única coisa que eu posso fazer, do meu ponto de vista, é trabalhar o melhor possível da minha parte para minorar essas injustiças. Tá? A Jandira está falando assim: no meu caso, fui agredida justamente pelo meu irmão e minha defesa foi afastar-me dele, pois morava praticamente na mesma casa. Ele me agrediu fisicamente e moralmente. Ele é dependente do alcoolismo, portanto, não revidei, simplesmente perdoei e me afastei. Eu acho que é um excelente exemplo da Jandira aqui de como a gente pode, no início às vezes o único recurso realmente é se afastar, tá? Porque às vezes existe um envolvimento energético tão grande ali que você pode se afastar, mas não necessariamente. Por exemplo, a gente está num grupo, numa festa, sei lá, num bar, e as pessoas estão bebendo e as coisas estão entrando num ritmo não muito legal. A gente pode se afastar estando presente, a gente pode afastar o nosso pensamento daquela situação ali que está levando um rumo não muito legal, a gente pode entrar em pressa, a gente pode pegar e fechar e conversar com uma outra pessoa que de repente esteja na mesma vibração ali sua ou parecida, ou que também não esteja gostando muito daquilo que está acontecendo. São várias formas da gente, ou, né, se a gente não conseguir, se aquilo estiver perturbando a gente o suficiente para tirar a gente da nossa calma, a gente pede licença e se afasta. Tá? O Paulo falou assim: eu sei quando sou atacado e em público, em geral, no trabalho gratuitamente, não é? Nada agradável, é doloroso. Nem um pouco agradável, Paulo Costa, nem um pouco agradável, tá? Geralmente sim. A gente se sente incomodado porque o que acontece é que assim, quando a gente fala assim de inimigos, né, pessoas que nos atacam, os inimigos são aquelas pessoas que conseguem penetrar nas nossas falhas, conseguem enxergar na gente aquelas coisas que a gente ainda está trabalhando e por isso a gente se magoa, porque ele está falando de coisas que a gente não tem bem trabalhadas, certo? Então, realmente é doloroso, mas a questão é que às vezes a gente se afastar, a gente afastar o pensamento de vingança, não revidar, porque às vezes o revide pode levar a consequências que sejam piores do que a agressão inicial, tá? A Maria Cristina está falando assim: eu não concordo também com as injustiças, com muitas coisas que vejo. Estou me esforçando para ver e não comentar com as pessoas, pois podem não aceitar. Então.
lembrando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Meu Reino Não É Deste Mundo. Acho que todos nós precisamos estudar um pouquinho esse capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo, para entender um pouco melhor por que essas coisas acontecem, por que atrocidades acontecem na Terra, planeta de provas e expiações, ou seja, planeta onde as dificuldades é, são, são inerentes à nossa existência, tá? Inerentes à nossa existência. A dificuldade ela faz parte do processo de amadurecimento espiritual ao qual todos nós estamos imersos nesse momento. Tá? São pouquíssimos aqueles que estão aqui em missão e veem isso com muita facilidade, já superaram essas dificuldades e veem a agressão como simplesmente uma pessoa que só tem aquela forma de se comunicar e que ela, em última análise, ela está provocando uma infelicidade para ela e não para mim, porque eu estou bem, mesmo sendo agredido, está tudo bem, porque as pessoas realmente pela sua dificuldade de compreensão da realidade, das realidades da vida e do porvir, elas têm essa essa visão curta, míope das coisas e não veem a progressão, né, que em algum momento, de alguma forma, ela vai ser revertido para ela, por um princípio simples de ação e reação, de causa e efeito, né? Em algum momento vai ser revertido para ela tudo que ela fez, independente da minha vontade ou não de que aquilo aconteça naquele momento, porque pode isso que é uma questão muito difícil para as pessoas que não entendem a reencarnação, que as pessoas querem ver aquela pessoa pagando aqui, né? Elas querem ver, querem que testemunhar, elas querem ir para a praça e ver o linchamento, entendeu? É um sentimento também bastante antigo da nossa civilização, que está ainda em desenvolvimento, certo? Mas a gente entende que a lei de causa e efeito, muitas vezes, e talvez na maioria delas, transcende essa vida, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Fabiana Ribeiro tá falando uma coisa muito legal. Tá falando assim, tem gente que faz de tudo para revidar, para você revidar, né? Ou seja, ela vai te cutucando até você revidar. Mas quando a gente vai fazer isso, a gente está saindo da nossa natureza e está dando justamente o estímulo para aquela pessoa continuar fazendo, porque a gente está fazendo justamente o que ela quer que a gente faça, revidar, né? Ela quer que a gente entre naquele padrão vibracional dela para ter confusão. Né? Lembrando aquele ditado popular muito simples que fala que quando um não quer, dois não brigam. Né? Ah, o Salomão de Oliveira está falando assim: Jesus não tolerava a injustiça, mas sempre tolerou e amou os injustos. Fica a sua lição de reparar o erro do errado. Então, excelente isso que você acabou de falar, Salomão, porque Jesus, certa vez, ele falou que eu vim aqui para acabar com o pecado, não com o pecador. Né? Então, ele entendia que o pecado, naquele momento, fazia parte da vida da pessoa que estava cometendo, mas que aquilo ali ia mudar, certo? Yane, não precisa pedir desculpas não, querida. Pode escrever da forma que você consegue escrever, tá? Todos nós temos as nossas dificuldades, não tem problema nenhum, tá? Escreve o que você precisa, tá bom? E a gente vai lendo aqui e vai conversando. A Karina falou, creio também que quando mais protegemos nossas expectativas nos outros, projetamos, né, nossas expectativas nos outros, podemos nos sentir agradecidos com mais facilidade. Creio também que quanto mais projetamos nossas expectativas nos outros, podemos nos sentir agredidos com mais facilidade. Entendi. Sim, isso é um erro comum. Tá? É um erro de uma pessoa que ainda é matura e não cabe em si, ela não entende os seus potenciais e que acaba projetando nos outros desejos de felicidade, de realização e tudo mais. Na verdade, a gente, quando faz a projeção, a gente está planejando uma desilusão, porque aquela pessoa nunca vai ser da forma como a gente imagina, porque ela tem uma vida independente, uma vida muito
diversa nossa, porque todos nós somos assim, e essa vida diversa vai fazer com que ela, em algum momento, comece a se portar como ela realmente é. E se a gente ficar projetando as nossas necessidades em cima daquela pessoa, ela vai nos desiludir. Mas quem está desiludindo não é a pessoa, somos nós com a nossa ilusão inicial, Karina. Tá bom? Então eu concordo com o que você está falando. Então, é muito importante a gente entender bem o que a gente é, para a gente poder se relacionar com outras pessoas sem desejar nada, absolutamente nada daquela pessoa, sem projetar, sem gostar. Ah, eu gostaria tanto que o fulano fosse assim comigo. Projeção da nossa área em conflito, tá bom? Ah, A Karina falou um negócio bem legal aqui. Eu percebi que quando mudei minha maneira de perceber as atitudes dos outros, comecei a me sentir menos agredida. Concordo plenamente contigo. Acho que você tem toda a razão, tá? A questão é a gente enxergar as pessoas com a ótica da real realidade delas. Assim como nós, espíritos ignorantes, trabalhando a simplicidade através, muitas vezes, através principalmente da inter-relação, tá? Que nos torna mais humildes, mais tranquilos, certo? Que às vezes a inter-relação é bem difícil. Então hoje, mudando de assunto, porque esse aqui é o tema do nosso estudo, certo? Capítulo de número 13, Pensamento e Mediunidade, tá bom? A gente está falando do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é o oitavo livro da série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, certo? Esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado a primeira edição em 1955, portanto é um livro bem antiguinho, mas que fala de coisas muito importantes e atuais. Esse livro é muito utilizado nas aulas de orientação mediúnica, porque ele traz as informações do processo mediúnico, tá bom? Bom, capítulo 13, Pensamento e Mediunidade. O silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo esperava a mensagem terminal. Senti que o ambiente se fizera mais leve e mais agradável. Sobre a cabeça de Dona Celina, brilhante feixe de luz, desses que desde brilhante feixe de luz, desde esse instante, vimos-la estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulíneas irradiações. Admirado com o belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que explicou sem detença. Nossa irmã Celina transmitirá as palavras de um benfeitor que, apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunicação conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente do médium. Mas isso é possível? Indagou Hilário discretamente. Aulus ponderou. De imediato. É, Aulus ponderou de imediato, desculpa. Lembre-se da radiofonia e da teledifusão, da televisão. Hoje, realizações amplamente conhecidas no mundo. O homem, de cidade a cidade, pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, através do mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que o envolvem e entrega-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicita. Irradiará comunicado lição, automaticamente, qual acontece na psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual que encontra as células cerebrais e as energias nervosas quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. Tá? Então, só para a gente entender o que está acontecendo, está no final da reunião pública, certo? E aí, a Celina, ela entra em estado de concentração, certo? Lembrando que sempre esses estados de concentração também são estados de doação, de humildade, certo? E vibracionalmente ela se coloca num estado em que ela será capaz de transmitir as mensagens telepáticas, sim, né? Que vêm através
do espaço, tá? Ela vai sintonizar aos modos de um rádio, de uma televisão, como fala o próprio Aulus para a gente, ah, com a mensagem que será trazida por esse espírito benfeitor que não está presente, porque até agora a gente viu comunicações de espíritos que tinham de alguma forma sido levados até a reunião e estavam presentes ali ao lado do médium. Nesse momento, a gente está falando de um espírito que não está presente ali e que está transmitindo as suas ideias, os seus pensamentos, através dessa conexão com a Celina, tá bom? Vamos lá. O assistente emudeceu de súbito, fixando o olhar no jato de luz safirina que se fizera mais abundante, a espraiar-se em todos os ângulos do recinto. Contemplei os circunstantes. O rosto da médium refletia uma aventura misteriosa e ignorada na terra. O júbilo que a possuía, como que contagiara todos os presentes. Dispunha-me a prosseguir observando, mas a destra do assistente tocou-me de leve, recordando-me a recordando-me a quietude e o respeito, tá? Foi então que a voz diferenciada de Dona Celina ressoou clara e comovente, mais ou menos nesses termos. Meus amigos, começou a dizer o instrutor que nos acompanhava o trabalho a longa distância. Guardemos a paz que Jesus nos legou. Nos legou a ficha de que possamos servi-lo em paz. Eu dei uma gaguejada aqui porque tem uma faculdade espiritual, uma característica do espírito, que eu dei uma gaguejada porque eu estava tentando lembrar o nome dessa faculdade espiritual, que se chama irradiação. Tá? Irradiação. Os espíritos superiores, eles são capazes de irradiar o seu pensamento para diversos lugares, os mais distantes do mundo, e mais do que isso, estar presente em pensamento ali. Por isso que ele falou aqui no começo, né? Meus amigos, meus amigos começou. Não, deixa eu ver, peraí, né? Observando tá aqui. Começou a dizer o instrutor que nos acompanhava o trabalho, então ele estava acompanhando o trabalho, mesmo que a longa distância, era isso que eu queria falar. Tá? Que ele, justamente por esse princípio de irradiação, ele conseguia estar presente ali em pensamento e não fisicamente, tá bom? Vamos lá. Sem precisar materializar-se ali, porque materialização demanda muita energia, como a gente já comentou várias vezes. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação do campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem, emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução dos seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Opor-lhe, através de pretexto de acalentar caprichos perniciosos, é obedecer raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. É indispensável ajuizar quanto à direção. Só um instantinho. É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Nos domínios do espírito não existe neutralidade. Evoluímos com a luz eterna, segundo o desígnio de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação de nosso eu. Não vale
encanar-se ou desencanar-se simplesmente. Todos os dias, as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior no acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairadas ou denegrida de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes que a encadeiam a torbellinos infernais. A obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. O resultante visível de nossa cogitação mais íntima denuncia, a resultante visível de nossa cogitação mais íntima denuncia a condição espiritual que nos é própria, e quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Se persistimos nas tarefas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Imaginar é criar. E toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que se manifesta. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, é indispensável analisar o que damos a fim de ajuizar quanto daquilo que devamos receber. Quem apenas mentalize angústia e crise, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando nas próprias emanações, nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Quem vive a procurar pedras na estrada certamente não encontrará apenas calhaus sobreviventes. Quem se detenha indefinidamente na medida de lama, na medição de lama em ameaçado. Desculpa, vou ler de novo. Quem se detenha indefinidamente na medição de lama está ameaçado de afogamento no lodo. O viajante, fascinado pelos sarçais à beira do caminho, sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. É da forja viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Pelo pensamento, escravizamo-nos a troncos de suplício infernal, sentenciando-nos, por vezes, a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. A mediunidade torturada não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. E para abreviar o tormento que flagela de mil modos a consciência reencarnada ou desencarnada, quando nas grades expiatórias é imprescindível atender à renovação mental, o único meio de recuperação da harmonia. Satisfazer-se alguém com um rótulo em matéria religiosa, sem qualquer esforço de sublimação interior, é tão perigoso para a alma quanto deter uma designação honorífica entre os homens com menosprezo pela responsabilidade que ela impõe. Títulos de fé
não constituem meras palavras acobertando-nos deficiências e fraquezas, expressam deveres de melhoria a que não nos será lícito fugir sem agravo de obrigações. Em nossos círculos de trabalho, desse modo, não nos bastará o ato de crer e convencer. Ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose renitente com o amparo das entidades amigas, e se decida por isso a aceitar a intervenção do além-túmulo na sua existência. E ninguém é médium, na elevada conceituação do termo, somente porque se faça órgão de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes a essência em nossa estrada, por intermédio do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Não bastará, portanto, meditar a grandeza de nosso idealismo superior. É preciso substancializar-lhe a excelsitude em nossas manifestações de cada dia. Os grandes artistas sabem colocar a centelha do gênio numa simples pincelada, num reduzido bloco de mármore ou na mais ingênua composição musical. As almas realmente convertidas ao Cristo lhe refletem a beleza nos mínimos gestos de cada hora, seja na emissão de uma frase curta, na ignorada cooperação em favor dos semelhantes ou na renúncia silenciosa que a apreciação terrestre não chega a conhecer. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Inspiremos simpatia e elevação, nobreza e bondade, junto de nós, para que não nos falte amanhã o precioso pão de alegria. Convicção de imortalidade sem altura de espírito que lhe corresponda será projeção de luz no deserto. Mediação entre dois planos diferentes sem elevação de nível moral é estagnação na inutilidade. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e não tereis senão a escura corrente da viciação. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso, é imperioso construir canalização adequada. Jesus espera pela formação de mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo o material de pavimentação de sua própria senda. A comunhão com os orientadores do progresso espiritual do mundo, através do livro, nos enriquece de conhecimento, acentuando-nos o valor mental. E a plantação de bondade constante traz consigo a colheita de simpatia, sem a qual o celeiro da existência se reduz à furna de desespero e desânimo. Não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra, em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta, e muita vez, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas despidas do envoltório denso praticam o vampirismo
junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem de se desvencilharem. Toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Não há frutos na árvore nascente. Não há frutos na árvore nascente. A maneira não desbastada é incapaz de servir. A madeira não desbastada é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. A areia movediça não garante a sustentação. Não se faz luz na candeia sem óleo. O carro não transita com êxito onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Que mensagem do céu fará fulgir a mensagem celestial em nosso entendimento, quando o espelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco. Amigos, pensem no bem e executemo-lo. Tudo o que existe dentro da natureza é ideia exteriorizada. O universo é a projeção da mente divina e a Terra, qual a conheceis, em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento, através das quais evolvemos incessantemente para as esferas mais altas. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Sem compreensão e sem bondade, sem compreensão e sem bondade, imanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Sem estudo e sem observação, devoraremos, devoraremos, devorar, desculpa, sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Escalemos o plano superior, instilando pensamentos de sublimação naquele que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação, regenerando a nossa existência pelos padrões dele. Reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Meus amigos, crede, o pensamento puro e operante é a força que nos Meus amigos, crede, o pensamento puro e operante é a força que nos arroja no ódio do amor, do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu. Procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir-lhe a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espelhe sobre as almas como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje, e amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, seus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-vos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-vos
com até breve, a, com até breve. A voz da médium esmaeceu. Sensibilizados, reparamos que no alto se apagara o jorro brilhante. Raul Silva, em prece curta, encerrou a reunião. Enlaçamos Clementino às despedidas. Voltem sempre, convidou-nos gentil. Sim, sim, continuaríamos aprendendo. E, lado a lado, com o nosso orientador, retiramo-nos felizes, como quem sorvera a água viva da paz na taça da alegria. E assim acaba esse capítulo, tá? Eu li o capítulo direto porque eu ia começar a tecer comentários, mas aí eu preferi, né? Eu preferi ler o comunicado desse espírito benfeitor inteiro, porque realmente é muito interessante a gente respeitar a linha de pensamento, encadear os pensamentos sem interrupções, tá? Mas eu gostaria aí que vocês é, comentassem aí das partes mais relevantes, né? Que foi uma leitura relativamente longa, eu sei disso, mas realmente assim a intenção, eu comecei a ler e eu ia começar a tecer comentários sobre leitura, mas eu percebi que era melhor a gente fazer a leitura completa, tá bom? Eu peço desculpas aí se ficou cansativo, tá? Mas vamos voltar aqui ó, às participações para a gente poder entrar no texto. Ah, Aí ele tá falando assim, ninguém pode se iludir comigo porque tenho minhas restrições de escrever e ser igual a muitos normalmente. É difícil, ela falou. Então, em realidade, Anne, o caminho da ilusão e, consequentemente, da desilusão é quando a gente projeta algo que a gente gostaria numa outra pessoa. Isso é muito comum nos relacionamentos, vamos lá, é muito comum nos relacionamentos de esposo e esposa, marido e mulher, enfim, nos relacionamentos amorosos. Por quê? Porque as pessoas, no seu desconhecimento de si mesmo, elas normalmente elas buscam na relação aquele ser que existe dentro dela que não está compreendido. Então, muitas vezes elas projetam, elas buscam, elas querem encontrar, se forçam a encontrar numa outra pessoa o ideal delas, certo? E aí isso acaba levando a desilusões, tá bom? Ah, o Daniel falou assim: esse fluido teledinâmico dependeria da pureza perispiritual do médium para vir a uma mensagem de elevado teor compatível com o espírito superior? Sim, com certeza, Daniel. Eles até podem comunicar-se através de pessoas mais rudes, certo? Mas aí teria que ser um comunicado com o próprio Aulus falou pra gente, a psicofonia solambúlica, tá? Onde o médium se afastaria do seu aparelho mediúnico e aí a comunicação seria feita à revelia dos comandos ou participação do médium, certo? Nesse caso aqui, não é isso. A Celina ela tem já uma vibração suficientemente adequada para poder sintonizar com as vibrações do benfeitor e poder fazer a comunicação direta, mesmo ele não estando presente, tá bom? Na psicofonia sonambúlica, o comunicante, o espírito comunicante, ele está presente e influencia diretamente a matéria, sobre a matéria do médium, tá bom? A Teles Oliveira falou assim: eu não vejo só às vezes vulto, uma hora vultos, ou seja, perispíritos brancos e às vezes escuros. Muita coisa. Quando eu chego em centro espírita, sinto um cheiro forte de éter dentro do meu nariz. Aí começo a ouvir nitidamente. O que é isso? Né? Então, Teles, uma das coisas que a gente aprende no Espiritismo, tá?
quando a gente vai estudando profundamente, é que ninguém pode dar essa resposta para você, tá? Uma pessoa levianamente pode falar, ah, isso aí provavelmente é mediunidade, é uma comunicação, não sei o quê, mas isso é leviano, tá? O que você precisa fazer é, é, é buscar por contas próprias, sob orientação de pessoas mais experientes, de preferência em centros espíritas próximos da sua casa, as suas próprias respostas e conclusões baseadas no seu conhecimento, certo? E não porque alguém disse que você é isso ou aquilo, porque aí você acaba condicionando a sua mente e não vive a sua realidade, tá bom, Teles? A Bárbara botou aqui por ubiquidade. Por ubiquidade, li no Evangelho. É, não entendi, não entendi, tá? A sua pergunta. Você só botou assim, por ubiquidade, aí tem uma pergunta ali no Evangelho, né? É, eu acho que a palavra que você está querendo se referir é ubiquidade, tá? Ubiquidade é uma faculdade divina de estar concomitantemente presente em todas as partes. Tá, acho que tá, entendi. Que é aquela parte do que eu estava falando que eu não estava lembrando do termo. Então, a ubiquidade é com I, é com U, tá? Não é com O. A ubiquidade é um como a teologia, né? Assim, algumas religiões descrevem a possibilidade de santos, da divindade estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, através justamente da irradiação das suas energias, tá bom? É porque eu não lembrava a palavra, mas aí eu falei irradiação. É porque a energia, a energia, pensamento desses espíritos, elas irradiam para certos lugares, mas essa irradiação ela tem uma faculdade de percepção, tá bom? Ubiquidade, ótimo. Vamos lá. A Teles botou aqui, alguém sabe dizer o que é isso? Então, ubiquidade, né? Você botou, mas não tem problema. Ubiquidade é justamente essa faculdade divina, tá? Que ela não é só divina, ela está presente nos espíritos de alto grau de conhecimento, que é justamente essa capacidade de estar e perceber acontecimentos em vários lugares ao mesmo tempo, tá bom? Ah, vamos lá. O Jorge Luiz está falando assim, peço irradiação, tá? Peço irradiação para minha sobrinha Carla, que se encontra hospitalizada. Melhor forma de fazer isso, Jorge, é pegar o endereço do hospital com o número do quarto e colocar numa caixinha de irradiação no centro espírita que você frequenta, tá bom? É a forma adequada dessa irradiação chegar com a melhor qualidade possível. O Daniel Haas está falando, se analisarmos o conteúdo das palavras que dissemos ao longo do dia, será possível detectar o grau de sintonia com bons espíritos ou não, pelo bom ou mau nível das palavras. É uma boa forma da gente analisar, tá bom? Não só das nossas palavras, mas também das coisas que passaram nos nossos pensamentos. É uma forma de da gente entender mais ou menos onde a gente está sintonizando. Mas se a gente neurotizar muito isso, Daniel, também a gente pode piorar a situação e achar que a gente está num lugar horrível, né? De pensamento, e isso vai ser influenciado por espíritos que querem que justamente você esteja ali para eles poderem vampirizar, né? Mas a vampirização, como o próprio benfeitor falou, ela na maioria das vezes ela é inconsciente. Ela é feita simplesmente por espíritos que veem em nós uma afinidade que para eles é inexplicável, que faz com que eles se sintam bem simplesmente por estar do nosso lado, tá? O Salomão está falando, Daniel, as palavras são materialização do nosso pensamento, vibração em sintonia com o bem ou o mal, o que ainda nos coloca em parceria com os bons ou maus espíritos. Salomão, eu só gostaria aí de
pedir que você exercitasse é, a descaracterização dessa dualidade bem e mal, tá? Porque os pensamentos eles são benéficos, né? Ou destituídos de benefício, certo? Então na verdade, assim, é bem a ausência de bem, tá? Quando a gente fica no maniqueísmo dualista de bem e mal, certo e errado, branco preto, homem e mulher, enfim, isso acaba fazendo com que a gente tenha um pensamento que desintegra ao invés de integrar, tá bom? Mas eu concordo contigo no que você está falando. Os nossos pensamentos é que moldam as nossas palavras. Então, como eu falei anteriormente, é importante que a gente vigie os nossos pensamentos, tá? Vigie sem autopunição, para nós compreendermos aonde estamos nos sintonizando. O Daniel falou assim: é um mecanismo sem mistério, é um mecanismo sem mistério. Então, né, Salomão, o empenho em forças no vigiar e orai é que o mérito do aperfeiçoamento. Então, eu só não concordo aqui com sem mistério, tá? Porque o vigiar e orai, ele embarca no maior mistério de todos, que é o nosso psique, certo? Porque se nós imaginarmos que nós somos seres muito mais inconscientes do que conscientes, já começamos porque a gente vive sem ter a consciência da nossa realidade espiritual, né? A gente não enxerga o nosso espírito, não enxerga os espíritos que estão à nossa volta. Então existe um mistério muito grande, sim. Tá? Então, se vocês, por exemplo, se vocês pegarem toda a ciência que existe na humanidade hoje, ela é capaz de explicar cerca de 49% de tudo que a gente conhece. Tá? E outros 51% são completamente desconhecidos e inexplicáveis. Se nós pegarmos na ciência psicológica, nós somos capazes de identificar até uns 7% de tudo que está na nossa consciência, e outros 93% passam desapercebidos. Então, sim, existe um mistério muito grande que é justamente essa nossa dificuldade ainda de viver em plenitude, de fazer esse mergulho interno profundo que nos permita vigiar e orar, não porque a gente está vigiando e cercando, mas vigiar e orar porque a gente entende os sistemas de pensamento, as causas e efeitos do que está sendo pensado. A gente já tem essa compreensão, tá? A gente já conhece esses mistérios, que deixam de ser mistérios, e aí não são mais, porque eles estão todos na nossa consciência, tá? As coisas são mais claras, nos tornamos seres conscientes. Não é à toa que a Joana de Ângeles deu esse nome, o Ser Consciente, é um livro, tá? E um dos capítulos ele é inteiramente dedicado a Jesus, certo? Então, é, é, sim, é, é um mecanismo com bastante mistério, tá? E aí o autoconhecimento, conhece a ti mesmo, que vai ajudar a gente justamente a praticar essa oração e vigilância. Ah, Aí o Salomão comenta, é difícil domar o pensamento. É difícil domar o pensamento porque a gente não entende as bases dele, de onde aquilo está vindo dentro de nós, certo? Porque muitas vezes a gente tem até medo de mergulhar para descobrir de onde está vindo pensamentos tão estranhos, né? E é por isso que a meditação ela ajuda a gente nisso, justamente a fazer esse mergulho de forma controlada e consciente, tá? Lembrando sempre que nós somos levados à consciência daquilo que somos capazes já de compreender, da mesma forma que nós recebemos o fardo que somos capazes de carregar, por uma perfeição da lei divina, tá? Que não tem falhas. Vamos lá. O Daniel está falando, tem o hábito de ler em momentos de manhã, à tarde, tá? Vamos lá. A Maria Valdina está perguntando: sofrimento é uma expiação ou karma? Não é nenhum nem outro, tá? Não é nenhum nem outro, certo? O sofrimento ele o sofrimento é um artifício provocado por nós a partir de um sentimento de dor, certo? E karma não é um conceito espírita,
certo? Nós não vivemos karmas aqui, nós vivemos tempo suficiente para nos percebermos responsáveis pelas nossas escolhas. Tá? O karma é um conceito oriental de causa e efeito, onde as pessoas pagam por aquilo que fizeram, e não é assim que o Espiritismo vê, tá bom? É, A Sônia Martins falando, vejo e ouço vozes, estou querendo desenvolver o meu lado espiritual. Então, o lado espiritual a gente desenvolve com instrução, tá? É importante que você procure, Sônia, perto da sua casa, um centro espírita onde você possa encontrar bom aconselhamento e cursos para você estudar e se aprofundar, tá bom? Bom, é, se fixaram na questão do evangelho, né? E não prestaram atenção, não prestaram mesmo, porque não tem nenhuma frase de comentário aqui em relação ao texto que a gente leu, que é simplesmente maravilhoso, tá? É, deixa eu dar uma olhada no Facebook para ver se tem algum comentário em relação à nossa leitura. Só um instantinho. Vou mostrar aqui. É, a Maria Cristina está falando assim, tem uma frase que diz: há desafios que ocorrem independente da nossa vontade. Daí onde acontecem esses fatos para nós nos fazer perder o eixo. Então, esses desafios que ocorrem à revelia da sua vontade, Maria, são justamente os desafios que a sua consciência não consegue enxergar ainda. Então, é, enquanto é a mesma questão da reencarnação compulsória. Enquanto nós não temos consciência, né, e conhecimento suficiente para poder ajudar na programação da nossa reencarnação, nós somos levados inconscientemente a essas reencarnações e elas vão ocorrer, né? Assim, situações vão ocorrer na medida da nossa capacidade de compreensão e percepção, sem que nos comprometamos muito. Tá bom? Então, aquilo que ocorre a revelia da nossa vontade, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver é que será que está ocorrendo a revelia da nossa vontade ou será que é o nosso inconsciente jogando mensagens de forma que as nossas escolhas comecem a nos levar a um processo de iluminação, tá? Geralmente é por aí, tá bom? Geralmente é por aí. E isso está lá no texto. De uma forma brilhante, no meio do texto ele fala assim, ó. Olha aqui que legal. Peraí, deixa eu só achar. Só um segundo. Só um instantinho. Aqui. Olha só que legal. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui. Assim, eu tava esperando. Enfim, né? Olha eu falando aqui de ilusão e decepção, né? Pois é. Bom, olha só. Ele fala assim: o universo é a projeção da mente divina e a Terra, qual a conheceis, em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana, tá? Então, o que ele quis dizer com isso? Eu achei essa frase sensacional, tá? E ele complementa: civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento através das quais envolvemos incessantemente para esferas mais altas. Então, olha só, vamos lá. É, é, ele fala assim: o universo é uma projeção da mente divina. Então, todo o universo, tudo aquilo que é tangível, que a gente conhece, que a gente vê, que a gente toca, que a gente enxerga, seja ao nosso lado, seja através de um microscópio ou de um telescópio, tá? Todo o universo é projeção da mente divina, ou seja, projeção de uma ideia muito superior. E aqui ele estava falando justamente da criação como projeção da nossa mente. Tá? Toda materialização é a projeção da nossa mente. Quando eu dava aula disso, de criação e materialização, eu falava: olha,
essa cadeira aqui, ela só é cadeira porque alguém materializou. Aí todo mundo ficou assim, não, mas isso não é materialização. Eu falei, ué, como não? A pessoa não teve uma ideia, buscou os materiais necessários e os recursos para produzir a cadeira? Para mim isso é materialização, certo? Num nível diferente. A gente não está falando aqui de ectoplasma, materialização mediúnica, aquelas coisas. Mas é uma materialização. Enfim, mas voltando aqui, o universo é a projeção da mente divina. Então, o universo, todo ele é a projeção de uma mente sábia, universalmente boa e justa, tá? Perfeita, entendeu? Então o universo é tudo isso, tá? E a Terra, que está dentro do universo, faz parte dessa projeção da mente divina. Até aí tudo bem? Tá? Aí ele faz uma vírgula. Qual a conheceis em seu conteúdo político e social, ela é produto da mente humana. Aí que vem o pulo do gato. E qual é o pulo do gato? Qual é a dificuldade aqui? É que, sim, a mente divina criou o universo, certo? E criou seus moradores também, somos nós, entendeu? E mais do que isso, criou-nos, né? E delegou-nos o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio e o poder de criarmos através da projeção da nossa mente. Então, a Terra que vivemos hoje, tá? Em seu conteúdo político-social, ela é uma projeção da mente da humanidade. Certo? Então, se a gente vê injustiça, se a gente reclama, se a gente acha que não está certo, não se esqueçam que parte daquilo é projeção da nossa mente também. Tá bom? Aí a pessoa fala, não, mas eu não projetei essa parte em que existe a injustiça. Pois é, todos nós, em maior ou menor grau, seja por projeção ou seja por omissão, tá? Isso está no texto também, nós contribuímos para a projeção do conteúdo político-social que vivemos na Terra nesse momento. Tá bom? E aí ele complementa com a outra frase: civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento através das quais evolvemos. O que significa? Bom, vamos lá. Evolvemos incessantemente para as esferas mais altas. Olha só. Civilizações e povos. Então aqui, civilizações e povos já pressupõe uma individualização, uma separação, certo? Culturas e experiências, né? Então, pessoas com mais cultura, menos cultura. Por isso que eu sempre falo aqui, evitem falar que a gente está estudando para evoluir, né? Ou para se desenvolver. Porque a gente pode pressupor que o que não está estudando é um subdesenvolvido. Então, não pensem um pouquinho em como a gente molda as nossas palavras. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento, certo? Então, as civilizações, os povos, a cultura, a experiência, tudo isso são formas de pensamento, ou seja, são formas materializadas a partir do pensamento. Tá? Lembrando que nós somos seres sociais, então pensamentos que muitas vezes são gerados a partir justamente das nossas interrelações, tá? Através das quais nós evolvemos, ou seja, através das nossas relações entre povos, civilizações, culturas, experiências, através da relação com o outro, tá? Com a pessoa que está aqui no outro quarto, aguardando eu terminar aqui o estudo para poder conversar e continuar vivendo a minha vida, tá? É que nós evolvemos. Qual é a diferença de evolver para desenvolver, né? Então a gente pode falar isso. Nós estamos aqui para evolver. Isso é ótimo, né? Gostei, eu vou passar a usar essa palavra agora. Essa é a palavra que o Emmanuel usa. Lembrando que os livros do André Luiz são mentoreados, todos eles são mentoreados pelo Emmanuel. O Emmanuel foi o grande mentor desse trabalho, dessa sequência A Vida no Mundo Espiritual. Então nós evolvemos. O que significa evolver? Evolver é você desenvolver-se a partir de uma base, certo? Então, todos nós aqui, não tenham essa ilusão de que não é verdade, todos nós aqui, independente, desde os mais primáriozinhos, dos mais primatas para os nossos conceitos na Terra, até os altamente desenvolvidos, não estamos na nossa primeira experiência humana, certo? Então, nós já temos experiências básicas anteriores sobre a qual projetamos a nossa consciência. Os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas falas, certo? Então nós evolvemos por quê? Porque nós estamos nos aprimorando a partir de algo que já existe,
Entenderam? Então vamos lá, vamos ler de novo. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento através das quais nós nos aprimoramos a partir da experiência que já temos constituída, ou seja, assim, colocando acima novos processos, aprimorando processos, tá? Incessantemente. Ou seja, o nosso evolver, ele é infinito. Ele é infinito, tá? Por quê? Porque é, é, Deus é infinito, certo? Então nós jamais chegaremos a Ele. Então nós evolveremos, né? Continuaremos aprimorando o que já sabemos incessantemente, tá? Para as esferas mais altas. E aí, Mauro, então quando eu chegar na esfera mais alta, aí você vai para uma outra esfera mais alta. Então aqui, né, nós estamos evolvendo para chegar às esferas mais altas da crosta terrestre, certo? E a partir desse momento, quando chegamos nas esferas mais altas da crosta terrestre, nos capacitaremos a ganhar novos mundos, a ir a outros lugares, certo? Então, esse evolver, ele é infinito, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar aqui que isso tudo veio a partir de uma afirmaçãozinha do Facebook. Deixa eu ver a próxima. Vamos lá. Então, a Maria Cristina falou assim: tem uma frase que diz: há desafios que ocorrem independentemente da nossa vontade. Em realidade, assim, a maioria dos desafios eles ocorrem porque a gente inconscientemente a gente está partindo para uma situação desafiadora, tá? Porque aqueles desafios que nós optamos conscientemente por eles, na maioria das vezes eles têm ah, agentes motivadores inconscientes muito maiores do que os conscientes. E é por isso que, na grande parte das vezes, nós partimos por um desafio conscientemente e nos deparamos por dificuldades que nós jamais imaginávamos. Tá? Daí onde acontecem esses fatos para onde fazer perder o eixo. Bom, vamos lá. Então, na verdade, assim, ele não nos faz perder o eixo, ele nos mostra que o eixo no qual nós embasamos, o eixo consciente no qual nós embasamos as nossas escolhas, ele não era tão consciente assim, entenderam? Isso é simples a gente entender. Quantos de nós, eu tenho certeza que todos nós aqui, nos desiludimos, tivemos pelo menos uma desilusão amorosa na vida. Seja o amor fraternal, seja o amor de relacionamento, todos nós aqui, sem exceção, com certeza, em algum momento nos desiludimos. Por quê? Porque nós começamos a nos relacionar com a pessoa que a gente achava que ela era, e no entanto aquela pessoa era outra coisa. Não era o que a gente achava, e sim o que ela era de verdade, tá bom? Vamos lá. Só um instantinho. A Rosa Souza falou assim: é maravilhoso poder ter a oportunidade de estudar essa obra de Chico Xavier, nosso grande mestre. Então, eu concordo contigo. A Célia Rodrigues falou assim: boa noite, irmão. Você disse que não existe causa e efeito. Então, não pagamos pelos nossos atos? Eu não disse em momento algum que não existe causa e efeito, tá? O que eu disse é que o que a gente. Vamos lá. Nós vivemos a responsabilização dos nossos atos, tá? Então a gente vive os efeitos dos nossos atos, certo? Nós não vivemos esses efeitos dos nossos atos não são pagamentos, tá? A gente não está aqui para pagar os efeitos dos nossos atos. A gente está aqui para entender o que a gente fez e reconhecer a responsabilidade sobre os nossos atos, tá? Se o nosso ato contrariou uma lei humana, nós aí sim pagaremos, ou seja, será um pagar porque a nossa punição se materializará, tá? Mas na maioria das vezes, as maiores dificuldades que a gente tem são no âmbito mental, no âmbito do nosso espírito. Então, elas não se materializam na forma de pagamento, e sim na forma de remorso, arrependimento, percepção de culpa, tá? Mas nada disso resolve. A gente não resolve nada em termos fixos, né, na culpa, no remorso, no arrependimento. A gente só começa a resolver quando a gente percebe que
o nosso ato, ele tem ele tem uma consequência da qual somos todos responsáveis. É aí que funciona o sistema de causa e efeito. E mais do que isso, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a modular os nossos atos, porque a gente já está um pouco mais ciente das consequências deles, e a gente começa a se libertar do sistema de causa e efeito. Então, para os espíritos puros, para eles, né, o privado deles, ou seja, para a vida deles, para eles não existe mais a causa e efeito. Para eles, né, não no mundo, para eles especificamente, eles já estão libertos do sistema de causa e efeito. Tá bom? Ah, espero que você tenha entendido o que eu falei, Regina. Célia Regina, né? A Solange está perguntando os dias e horários do estudo. Esse estudo ele ocorre sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Entre 20 e 20 e 10 a gente está iniciando os estudos, todas as segundas-feiras, tá bom? Ah, pronto. Deixa eu voltar aqui no chat do YouTube para ver se tem mais alguma participaçãozinha e a gente encerra. Vamos lá. O Luciano está falando assim, quando a gente fica ouvindo uma voz que dá a impressão de ser da nossa própria imaginação, eu digo tranquilamente, Luciano, que na maioria das vezes é isso mesmo, tá? É fruto da nossa imaginação, tá bom? Da nossa imaginação não só, é o que a gente chama de animismo, fruto das nossas experiências anímicas, das experiências da nossa alma, que muitas vezes elas ficam dentro de nós, principalmente nos momentos de silêncio, eclodindo segundo as nossas possibilidades, dificuldades e as frições, a nossa sintonia própria, tá? Nosso momento próprio permite que aquilo ecloda. Ideias, pesares, tudo, tá bom? A Karina está falando assim: depende da forma que aceitamos os acontecimentos em nossa e paramos para pensar, na maioria das vezes somos nós mesmos que buscamos o sofrimento. Na maioria das vezes não. Sempre somos nós que buscamos o sofrimento, tá? Dor faz parte do planeta de provas e expiações onde vivemos. Sofrimento, ele vai ter o tamanho do nosso investimento nele. Tá bom, Karina? Somos nós que investimos no sofrimento. A dor faz parte do momento em que vivemos enquanto espíritos. Mais uma vez, Livro dos Espíritos, o capítulo chamado Meu Reino não é deste mundo, tá bom? Fico feliz aí pela Iane, que vai ler o livro. Legal, tá? Se você não tem esse horário é difícil para você, infelizmente você não vai conseguir participar dos chats, mas você pode fazer perguntas se você quiser lá no meu canal mesmo, Mauro Guimarães, que aí eu posso ir respondendo, tá? Lembrando que esses vídeos sempre vão para o canal, e aí se vocês colocarem mensagens e perguntas no canal, no vídeo específico, eu posso ajudar a tirar dúvidas, tá bom? Ahn, A Rita Conceição falando, esse capítulo é muito bom. Esse capítulo é muito sensacional. Ele é muito bom mesmo, muito profundo, tá? Ah, peraí. A Teca tá falando assim, essa cultura que está sendo mencionada ali naquele parágrafo que eu ressaltei, não diz respeito aos hábitos de um determinado povo? Sim, tá? Mas os hábitos de um determinado povo, na maioria das vezes, esconde o egoísmo desse determinado povo, tá? Então, por exemplo, né? Não vou dizer quem está certo e quem está errado. É egoísmo de um determinado povo você invadir um país, tá? E querer colocar naquele país os seus princípios de sociedade.
certo? Isso ocorreu na nossa história, e quando o invasor deixou o país, aquele país voltou mais ou menos a ser o que a cultura deles tinha preparado para ser, o que a cultura deles aceitava, tá bom? Então, existe um princípio filosófico que diz que toda a sociedade, todas as leis, toda a cultura, ela tem um princípio egoístico de preservação da sociedade que a constitui, tá bom? Que a constrói, né? A Ana Brasil está falando se é possível ter falado com o Emmanuel num sonho? Sim, é possível, né? É possível que a gente tenha falado, né? Mas lembrando que o Emmanuel está encarnado, tá? Então, é, então pode ser que, né, ele está encarnado. Então, teria que estar ele no desdobramento, você no desdobramento. Provavelmente o Emmanuel deve desdobrar todas as noites para poder é, trabalhar espiritualmente, acredito eu, né? Pode ser que você tenha encontrado com ele num desses desdobramentos dele. O Salomão está falando assim, o livro Pensamento e Vida apresenta bem o tema desse capítulo, de forma simples e didática. Todos somos influenciados e influenciados por por meio do pensamento, tá? Você está falando do capítulo Vontade, do livro Pensamento e Vida, que é escrito pelo Emmanuel. É um livro muito bom, um dos meus livros de cabeceira, já foi durante muito tempo dos livros de cabeceira, tá bom, Salomão? Eu concordo, é um bom livro mesmo. Um pouco complicado às vezes para a gente ler, mas ele é muito bom. Porque ele é muito direto, a escrita do Emmanuel é muito direta, mas ao mesmo tempo às vezes difícil interpretação. Ah, a Karina está falando assim, não vejo ação e reação como uma punição, mas sim uma forma de realmente a entender os ensinamentos de Jesus, pois assim percebemos que o que não é bom para mim também não é para o outro. Então, Karina, você falou de forma perfeita. Ação e reação não tem valor, tá? Ação e reação não tem valor. Quando a gente fala causa e consequência, a gente já atribui um valor, certo? Então, quando a gente bota crime e castigo, a gente já atribui um valor. Está entendendo o que eu estou falando? Quando a gente fala ação e reação, significa simplesmente que, para toda a força que imprimimos para o mundo, receberemos uma mesma força em sentido contrário, né? Com a mesma intensidade, certo? Isso não tem valor. Estou falando que para qualquer ação que imprimamos no mundo, qualquer ação que a gente joga para o mundo, a gente vai receber uma reação, né, na mesma intensidade em sentido contrário. Isso é a terceira lei de Newton, da qual nenhum de nós pode fugir, certo? Então, quando a gente fala assim, sistema de causa e efeito, tudo bem, mas vai depender do valor que eu estou atribuindo a essa afirmação, sistema de causa e efeito. Quando a gente fala sistema de causa e efeito, sistema de ação e reação, é a mesma coisa, certo? Mas quando a gente fala ação e reação, não existe essa pejorativação. A gente não está usando a gente não está botando peso numa numa sentença, tá bom? O peso da nossa experiência, quando a gente fala as outras que eu já citei, tá bom? Ah, vamos lá. Vamos lá. Bom, deixa eu dar mais uma passadinha aqui no Facebook para ver se tem mais alguma pergunta. Não. Bom, vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores e amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento, estamos todos reunidos aqui em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome desses queridos mentores e amigos espirituais que se encontram conosco nesse momento, em nome também, principalmente, da nossa amizade, dessa nossa rede fraterna que nos une, apesar de às vezes tantas dificuldades de chegarmos até aqui nesse mesmo horário, todas as segundas-feiras. Felizes por já estarmos justamente dispostos a esse sacro ofício de sentarmos, conversarmos, trocar ideias, interagirmos, perceber como é importante a inter-relação para o nosso crescimento e mais, para vermos as nossas ideias refletidas, pensadas, do ponto de vista de outras pessoas que contribuem para o nosso crescimento, para o nosso envolvimento. Senhor,
É com muita gratidão que vivemos esse momento agora. É com muita gratidão que percebemos ser capazes de, através do pensamento em Ti, através do pensamento no estudo, sermos capazes de criar essa aura de amor, de fraternidade ao nosso redor, sermos capazes de criar essa ambiência, Senhor. Pedimos tão somente que possamos continuar um pouco mais envolvidos nela, mais do que isso, que possamos ajudar e iluminar, ajudar a iluminar quem está ao nosso redor, ajudar a pacificar as pessoas com as quais encontraremos ao sairmos daqui. Pedimos nesse momento, então, querido Jesus, a permissão para darmos por encerrada essa noite de estudos. Graças a Deus. Gente, obrigado pela participação, obrigado por estarem todos aqui até quase 10 horas da noite comigo, 10, até quase não, 10 e 2, tá? E a gente continua na semana que vem com o capítulo de número 14, chamado em Serviço Espiritual, tá bom? Fiquem com Deus e uma ótima semana a todos. Boa noite.